Eu vou contar agora para vocês uma experiência particular e que mudou a minha vida, ok? Essa é a parte 3 da nossa série sobre paternidade. O objetivo é que esse vídeo seja curto, mas ele é muito importante, ok? Se você for no Novo Testamento, quem conhece a Bíblia sabe que existe o Antigo e o Novo Testamento. E no meio tem uma página em branco. Porque para que o novo venha, gente, geralmente a gente precisa resolver alguma coisa lá de trás, sabia? Olha só, tem uma página em branco, tá vendo? Então, se nós voltarmos uma página, os últimos versículos do Antigo Testamento está em Malaquias 4, versos 5 e 6. Está escrito assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, ou o espírito do profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que acontece aqui, amados? Existe, a Bíblia, ela é decreto, ok? Ela é palavra de Deus, ela é decreto universal. Está na Bíblia, é decreto. Então, existe um decreto de maldição para filhos que estão irreconciliados dos seus pais, ok? Então, eu quero dar um testemunho pessoal nisso. Então, eu, aos 28 anos, me converti ao cristianismo e eu sempre tive muita sede de Deus, eu sempre quis ser missionária e eu sempre tive vontade de conhecer Deus, eu busquei muito a Deus, jejuei, orei, estudei a palavra, mas sempre havia como se fosse uma pedra na engrenagem, eu nunca conseguia fluir. Até que um dia eu fui participar de um programa que trabalha as nossas emoções, que faz a cura interior famosa. Eu vou compartilhar bastante coisa aqui no canal com vocês sobre isso. E lá era um exercício de perdão. E eu fiz uma listinha de um monte de coisa que eu tinha que perdoar dos meus pais. E aí, quando eu sentei, amados, isso é para quem acredita que Deus existe, tá? Deus falou no meu coração e disse assim: deixa eu te mostrar o problema. Aí eu peguei a listinha, coloquei assim de lado e fechei os olhos e esperei. E eu vi claramente ele dizer assim: você rejeitou os seus pais. Meu Deus, é verdade. Porque assim, ó, mesmo que os meus pais tiveram problemas, mesmo que eles até transferiram alguns problemas deles para mim, mesmo que eles me causaram problemas, mesmo que eles eram problemáticos, mesmo que eles tinham defeitos, eu não tenho o direito de pecar contra eles. Pela Bíblia, o filho tem que honrar o pai. E existem inúmeros versículos, gente, no Antigo e no Novo Testamento. Se tem uma coisa importante para Deus, é essa lealdade, é essa humildade. O filho precisa reconhecer o pai. A mãe também, claro. E eu pequei contra todas as minhas autoridades. Então, a pedra que estava atrapalhando o meu ministério, tudo na minha vida, todas as bênçãos de Deus, a pedrinha na engrenagem não vinha de fora, vinha de dentro. O que estava me atrasando, o que estava me paralisando, o que estava me prejudicando, ou melhor, o que estava me colocando debaixo de uma maldição, não era o pecado deles contra mim. E eu tinha uma lista. É o meu pecado contra eles. Eu havia rejeitado os meus pais. Então eu tinha 4 autoridades. Eu tinha o meu pai, que ainda que ele estava ausente, não importa, ele era pai. Ele saiu de casa, abandonou. Tinha minha mãe, tinha meus 2 avós, minha avó e meu avô. Eu tinha 4 autoridades e Deus foi claro comigo e falou: você rejeitou suas 4 autoridades. Os 4 erraram comigo? Claro.
Mas isso não me dá o direito de pecar contra eles. Então, Deus mostrou para mim que eu estava debaixo de uma maldição bíblica. Que eu tinha que resolver algo ligado à minha paternidade. Entenda, quando eu falar paternidade, maternidade está incluída. Porque Deus é pai e mãe. Então, se você teve problemas com mãe, você também teve problema de autoridade, você também tem problema com Deus. Ok? Os dois elos perfeitos é que formam o conceito de Deus para a criança. Então, para alinhar nossa paternidade com Deus, geralmente nós temos que resolver as questões com pai e mãe dentro de nós. No meu caso, eram 4, porque eu tinha os meus avós que também atuavam como pais dentro do meu palco familiar, dentro do dia a dia da minha vida. Então, o que eu tive que fazer? Perceber o que eu fiz com cada um, o meu pecado, tomar consciência, pedir perdão, me arrepender. Depois disso, sim, foi fechado um grande buraco espiritual, por onde minavam as minhas bênçãos, o meu progresso, o meu crescimento, a minha maturidade. Então, só depois que eu fiz isso, é que eu escrevi o livro Pai de Verdade. É só depois que eu fiz isso que eu resolvi essa questão de paternidade na minha vida. Entenderam? Então, talvez esse é o vídeo mais curto do canal acerca de paternidade, mas ele é o mais importante. Porque mais do que você perdoar os seus pais por tudo que eles fizerem, olha, gente, eu tenho uma lista boa, viu? Escreve pra mim, ou então lê o meu livro Pai de Verdade, lá tá escrito. Eu tenho uma lista boa de coisas a perdoar, que graças a Deus eu perdoei. Mas talvez o que te prende não é o que fizeram contra você, são os seus pecados. Foi o que você pensou mal dos seus pais, foi o que você julgou os seus pais, criticou os seus pais, chamou de nomes até que tá vindo aqui, ó, mas talvez você pode ficar chocado se eu falar. Você não falou, mas pensou, Deus viu, registrou. O que nós temos que entender é que nós quebramos o elo com aquela figura no nosso coração. Pronto, já separou, já dividiu, já pecou. Precisa restaurar como? Arrependimento e pedido de perdão, confissão. Com quem? Você e Deus, em oração. É sua tomada de consciência que importa. Puxa, olha o que eu pensava da minha mãe, olha o que eu falei do meu pai. Olha, Deus me perdoa. É o seu arrependimento que te leva de volta para o seu pai e para sua mãe, mesmo que eles já morreram. Você resolve a questão aqui dentro. É o que aquela figura representa para você. É você reconectar o elo. No livro Pai de Verdade tem um capítulo sobre isso. Depois que você fizer isso, você vai tratar suas questões com Deus. Ah, Deus, mas você permitiu, você isso. Você joga para ele. Ele aguenta. Isso não é pecado, isso é filho tratando, liberando perdão com o pai. Isso é normal. Deus é meu pai, Deus já me fez chorar. Uai, qual que é o pai que não faz o filho chorar? Qual que é o pai que não diz um não? Qual que é o pai que não corrige? Quantos planos eu fiz que Deus rasgou? Falou, isso não é bom pra você. E eu chorei na hora. E vocês acham que eu não fiquei brava? Que Deus não deixou eu fazer o que eu queria? E graças a Deus que ele não deixou. Pior é quando ele deixa. Aí a lição é bem pior. Então, precisamos nos reconciliar, primeiro, com os nossos pais da terra. Ah, eu sou adotiva, não sei nem quem são os meus pais. Então, cria uma imagem, se reconcilia com essa... dentro da sua mente, dentro da sua imaginação. Faça essa reconciliação. Nós vamos trazer vídeos sobre cura. Nada que eu vou ensinar é loucura. É cura. Mas é muito importante você ter um coração limpo. Porque a gente estava lendo esses dias o Salmo 24. Você já leu? Vamos ler ele agora? Salmos 24 fala uma coisa muito importante. A gente está vivendo um cenário mundial e nós precisamos entender que alguma coisa grande está para acontecer. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe,
o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. O mal pode achar que pode fazer o que quiser. Não pode não. Deus transforma o mal em bem. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Eu vou ler só até aqui. Você mesmo na sua casa, eu vou pedir para você terminar de ler o Salmo 24, porque existem revelações. Todo mundo quer ir para o céu, para o paraíso, acabar bem, ficar com Deus, dar certo, todo mundo. Aqui está dizendo, precisa ter a mão limpa e o coração puro. Muitos já sujamos as mãos. Limpa através do arrependimento. E também de não fazer mais, né? E o coração puro? Dá mais trabalho. Vai ter que procurar todos os lugares que ele tá manchado e limpar. Mas vai dar tempo. Fica com a gente. Passa o vídeo adiante. Se precisar, me procura. E mais uma coisa eu quero complementar. A gente leu Malaquias 4, 5 e 6, né? Que fala, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Tem coisas na Bíblia muito difíceis de entender e as pessoas ficam confabulando ao invés de perguntar para Deus o que significa. Porque a Bíblia, deixa eu falar isso para você, ela é o único livro que você tem acesso direto ao autor. 24 horas do dia, independente de onde você está, a língua que você fala. Quando você tiver uma dúvida sobre a Bíblia, assista o vídeo Como Ouvir a Deus e pergunte direto para o autor, que ele mesmo explica a Bíblia para você. Uma outra forma é, quando você for ler a Bíblia, você fecha os seus olhos e ora e fala assim, Deus, revela-me a tua palavra em nome de Jesus. E você vai ler a Bíblia e você vai entender a Bíblia. Porque uma pessoa humilde, num casebre, no meio do mato, é capaz de entender a Bíblia. Porque Deus dá a quem tem sede de entender a Bíblia, o Espírito dele. E o Espírito dele explica a Bíblia para você. Então Deus fala assim, ó, que ele vai enviar o profeta Elias. Não é reencarnação, gente. Pode acreditar que não é. Não é nada disso. Por quê? Porque ao homem é concedido morrer uma vez. Então, Deus não pode contradizer a si mesmo. O que significa, então? Significa que Elias era o quê? Um profeta. Que a natureza do profeta, a natureza profética, o objetivo maior é reconciliar os pais e os filhos. Então, Deus está falando assim, ó, antes do fim, antes de eu destruir, dessa terra ser destruída, porque eu preciso fazer uma nova terra, vejam o vídeo, os 4 maiores eventos da humanidade, criação, queda, redenção, consumação. Assista esse vídeo. Então, Deus está falando, antes de chegar esse dia, e para que eu não fira a terra, eu vou mandar o profeta Elias, ou seja, o espírito profético, profetas verdadeiros vão começar a falar para reconciliar os filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. E é o que está acontecendo. Todas essas ministrações no nosso canal sobre a família, sobre paternidade e outros que estão sendo usados, ok? Mas eu quero trazer a vocês a revelação particular que eu tenho desse versículo. Que você mesmo pode concordar ou não, é seu direito. Para mim, quem foi o maior portador do espírito de reconciliação entre pais e filhos foi Jesus. Jesus. Porque não adiantaria nada eu falar aqui, ninguém falar, se Jesus, na obra redentora, na cruz, não tivesse feito de novo a conexão entre filho e pai. E Jesus fala o versículo mais lindo, um dos mais lindos, eu acho que é o mais lindo da Bíblia. É lindo demais. Ele está ressurreto no jardim, Maria Madalena em prantos, chorando, desesperada por a morte. Olhando para a morte, Jesus já estava ressurreto. Maria olhando para a morte, olha essa Páscoa, pessoal. Pessoal olhando para a morte e Jesus é a vida e ressurreição.
Isso é Páscoa. Pronto, explicamos a Páscoa. Aí Maria chorando e Jesus lá falando com ela e ela achando que era o coveiro, o jardineiro. E aí ela fala, onde você colocou o meu mestre? E aí ele só chama ela Maria. Aí ela, Rabone. E Jesus fala uma frase maravilhosa. Ele fala, Maria, não me toque ainda, porque ainda não subi para o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vosso Pai. Ai, gente, dá vontade de chorar. Depois de tudo que Jesus fez, ele nos liga definitivamente ao Pai. Jesus não nos deu só uma salvação eterna, ele nos deu Pai. Jesus olhava Jerusalém e chorava e falava assim, chorava assim, no sentido, talvez não físico, mas o seu espírito se comovia, diz a palavra. E ele dizia, são como ovelhas sem pastor, filhos sem pai, órfãos. E Jesus dá essa pérola para nós. Ele termina essa fala com Maria dizendo, meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Por isso que quando eu falo de Deus, eu falo Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus. É o mesmo Deus. O Deus de Jesus é o meu Deus. O Pai de Jesus é o meu Pai. Eu sei também, muitos gostam de falar sobre, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Amém, é o mesmo. Mas eu prefiro esse Deus aí que é Pai. Que tem um caráter paternal. De paternidade, não de paternalismo. Ok? Já caminhamos bastante. Eu devia fazer esse complemento e explicar o meu entendimento de que Jesus é o maior portador do espírito de reconciliação entre pais e filhos. E não esqueça, você deve se relacionar com Jesus. Eu também amo Jesus, gente. Jesus é demais. É maravilhoso estar com ele. Mas glorifica a Jesus quando nós nos relacionamos com o Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua caminhada em direção à sua casa e ao seu Pai de verdade. Shalom.